Hoje, queridos irmãos, nós vamos desmistificar a ideia de pobreza, que o povo de Deus tem que ser pobre, que o povo de Deus tem que ser miserável. Não, esse não foi o propósito de Deus para o homem. Quando Deus fez o homem no jardim do Éden, ele fez Adão o mundo, como aquele que tinha domínio sobre todas as coisas do mundo. Adão foi o homem mais rico, mais próspero do mundo. Nunca houve nem haverá alguém mais próspero e rico do que o próprio Adão. Acontece que com a sua desobediência vieram sim as maldições, vieram a ideia de pobreza e veio a ideia de riqueza. Mas, fazendo uma prévia, o povo judeu hoje é um povo da nação de Israel muito próspero. Por quê? Porque eles têm a Torá, que é a palavra de Deus, guardada em seu coração. A ideia que eles têm de prosperidade vem do próprio Deus desde o início. É diferente. Então, os judeus, eles não têm ideias que vêm do Império Greco-Romano, platonista, de ideia de pobreza e de riqueza. Não, essa filosofia não existe. Só existe uma linguagem nas escrituras judaicas. É que Deus promete abençoar a nação de Israel se obedecerem a sua palavra. Então, a promessa, todos serão prósperos, todos serão abençoados. Ideia de riqueza é zero, é nulo para a nação de Israel. Então, nós vamos ver que logo no versículo 1, que nos fala assim, queridos irmãos: e será que, se ouvides a voz do Senhor, seu Deus, se você ouvir, se primeiramente ouvir a voz, então estejamos atentos para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, Deus quer falar conosco, Deus quer falar com você, e você não está atento à voz de Deus, certo? Diz, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. A palavra guardar aqui é chamar, guardar com cuidado, significa guardar todos os mandamentos, certo? É uma advertência do Senhor. O Salmo 119, versículo 11, o salmista Davi vai dizer: guardei, chamar a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o segredo da prosperidade está em ouvir a voz do Senhor, seu Deus, guardar o seu mandamento, que é a sua palavra, e no Salmo 1, versículo 2 diz: aquele que guarda a sua palavra no seu coração e que medita de dia e de noite, tudo quanto ele fizer, ele prosperará. É a promessa. Deus é o Deus criador dos céus e da terra. É Deus quem libera a prosperidade e a riqueza para o seu povo. Deus quer que a gente tenha uma vida boa. Deus não quer que você mendigando, o seu povo mendigando. Existem pobres. Por quê? Porque existem ricos. Esta é a questão. É porque as pessoas não estão respaldadas na palavra do Senhor. Desde a meninice, os judeus, eles são obrigados, eles são ensinados, desde criança, a guardarem suas economias, a fazer investimentos. O pai pega assim, quando dá 10 euros para a criança, 10 reais para uma criança, ele pega 10%, a criança já dá para o dízimo do Senhor. 1% é um fundo de investimento que tem em Israel, toda criança faz o depósito, que no futuro ele vai resgatar aquele fundo de investimento. E 50% do que ele recebe, do bônus do seu pai, certo? De 10 reais, por exemplo, 10 euros, seja o que for, então 50% ele vai gastar com essas coisas, com alimentação, com roupa, com calçado. Então, desde criança, eles são ensinados a economizar, a fazer investimentos, a dar dízimo, por isso eles são prósperos. Eles não gastam dinheiro à toa, só naquilo que é estritamente necessário, diferente do povo brasileiro, que vive muito na pobreza, porque pega um dinheiro e torra tudo numa noite só, nas festanças, nas baladas por aí. Mas não somos educados, a nossa cultura, desde a criança, a se preparar para o futuro, para termos uma vida próspera. Então, é isto, querido. Aí, o que é que vai dizer? As 7 bênçãos, a primeira bênção, vai dizer assim: se fizeres isso, o Senhor teu Deus te exaltará acima
de todas as nações da terra. Glórias a Deus. Veja a posição geográfica do povo de Israel ali em Jerusalém. Veja os outros povos do Oriente, compare com Israel, quem é o mais rico. Veja o que acontece com Jerusalém. As nações do mundo todo migram para a nação de Israel, para Jerusalém, para o turismo, deixando seus milhões e bilhões de dólares ali na nação de Israel, graças a um grande evento maravilhoso, ao sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. Tem a Via Sacra, onde é explorado pelos turistas, tem a túmula de Jesus, que é explorada pelo turismo, tem a Via Sacra, tem o Getsêmani, tem o Monte das Oliveiras. Então tem muitas coisas aí históricas que Jesus deixou para a nação, que é explorado pelo povo de judeus para adquirirem grande riqueza. Então a grande riqueza do povo de Israel vem exatamente do turismo, através de Jesus, do nome de Jesus, ao qual eles rejeitam, ao qual eles odeiam, mas se beneficiam, certo, desses eventos que aconteceram. Embora eles não acreditem que Jesus tenha sido o Messias, mas eles gostam que os turistas do mundo todo, do mundo ocidental, vão lá para essas peregrinações ali em Jerusalém. Então é isto, queridos amigos, irmãos. Então Jesus já trouxe bênção desde a cruz. A cruz, ela rompeu com a maldição para o povo de Israel, abriu lugar também para abençoar aquela nação. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor diz: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Glórias a Deus. Bendito a segunda bênção. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. É uma figura de linguagem teológica chamada de merismo. O que significa essa palavra? Significa bênção sem dimensão geográfica. Merismo. Ou seja, serás feliz na cidade e serás feliz no campo. Ou seja, nós que amamos o Senhor Jesus, o povo judeu, eles têm essa promessa como uma realidade. Ou seja, o crente abençoado por Deus, que teme o Senhor e anda nos seus mandamentos, se ele se mora numa cidade pequena, migrar para uma cidade grande, Deus vai ser com ele. Se ele sair para uma cidade grande e ir para uma cidade pequena, Deus vai abençoar os seus negócios. Se ele sair da cidade pequena e ir para o interior, para a agricultura, para o campo, as plantações serão abençoadas. São 7 bênçãos maravilhosas para aqueles que amam a palavra do Senhor e guardam seus mandamentos. É Deus que está falando através da sua palavra. Então temos que crer como os judeus creem na palavra do Senhor, que Deus os fez para serem abençoados e serem prósperos, não miseráveis. Inclusive a ideia de pobreza dentro da nação de Israel, diz que o pobre, quando está dentro da nação de Israel, ele é alimentado pelas ONGs de caridade, mas até certo ponto, até que eles se estruturem, eles só estão nessa pobreza. Mas esse não é o meu lugar. Eu vou sair daqui porque esse não é meu lugar. Essa é a ideia de pobreza em Jerusalém. Você nasce pobre, mas não permanece pobre. Existe um objetivo na vida, é de ser abençoado e ser próspero nessa terra. E não tem nada demais em ser abençoado, em ser próspero ou ser rico. Não tem nada a ver com a teologia da prosperidade que se prega. O problema da teologia da prosperidade é que eles querem pôr condições a Deus, que fazem de Deus o seu escravo enquanto eles são os senhores. Então não é isso, mas em relação ao povo judeu, não. Eles creem na palavra do Senhor. Eles têm que se humilhar. Eles têm que se prostrar diante do Senhor. Eles têm que suplicar. E eles têm que obedecer. Esse é o critério. Porque se eles não obedecerem, virá o juízo de maldição sobre eles. Então é isto. Então o judeu, ele não impõe condições a Deus. Muito pelo contrário, a palavra do Senhor é imposta sobre eles para serem obedecida e ser temido. Se você não temer o Senhor, se você não temer a sua palavra, você não vai a lugar nenhum. É exatamente isto, queridos, amados irmãos. E vamos à terceira bênção. Bendito serás quando entrares e quando saíres. É a mesma coisa, é um merismo, é uma ausência de limitação temporal.
os abençoados, os obedientes, eles serão abençoados em tudo. Percebam bem, queridos amados, José, criança, saiu do Egito, vendido pelos seus irmãos como escravo, colocado num poço para morrer, foi tirado pelos medianitas venderam para Potifar, para ser escravo na casa de Potifar, e ele, como escravo, ele prosperou aquela casa, ele foi abençoado, e de escravo tornou-se governador de todo o Egito, salvando a sua própria família da extinção, da fome e da morte. É isso que Deus faz, tira você do fundo do poço e te faz gente grande, uma pessoa abençoada, para que você possa abençoar os seus irmãos, possa abençoar a sua família, desta forma, meu amado e meu querido irmão. Glórias a Deus. A quarta bênção: os teus inimigos virão contra ti por um caminho, por 7 baterão em retirada. Percebam bem aqui o que o autor está falando. O protetor do povo de Deus é o próprio Senhor dos Exércitos. Quando o inimigo se levanta contra nós para nos destruir, nós entramos em batalha espiritual, em oração, porque as nossas armas, as suas armas, não podem ser carnais. Elas têm que ser espirituais, como o apóstolo Paulo falou. Então é na oração que você vai quebrar as barreiras. Perceba que o povo de Israel não venceu pela sua própria força. O muro de Jericó estava ali. Deus mandou que ele cercasse as muralhas de Jericó. E no 7º dia eles rodeassem e trocassem a trombeta. No que eles tocaram a trombeta, as muralhas caíram. Então, tocar a trombeta é pregar a palavra do Senhor. Tocar a trombeta é você orar. Tocar a trombeta é você entrar em consagração. É você entrar em propósito. Porque o povo de Deus é um povo vencedor. O povo de Deus não tem derrota. Eu nunca vi um crente derrotado. Eu vi uma pessoa do mundo derrotado. Eu conheci pessoas que eu fui missionário 10 anos no Brasil, conheci amigos que trabalhou comigo na obra, que ele dormia no chão, ele bebia que caía, todo sujo, ficava nas beiras das estradas dormindo ali, entende? E Deus tirou, aceitou Jesus no meu tempo de jovem, se converteu, hoje é pai de família, hoje é abençoado, hoje é próspero. Ser próspero também não quer dizer que você é rico. Ser próspero é você sair de uma vida miserável, escravo de Satanás, e ter uma vida lúcida com Cristo, uma vida abençoada, uma vida com garantia de vida eterna, uma vida que você é o provedor da sua família, você ama a sua esposa, os seus filhos, você cuida da sua casa. É isso que Deus faz, tira o camarada das drogas, sabe, da miséria, do tráfico, e faz ele gente de bem, e ele se torna um homem muito abençoado por Deus, e é isto que Deus quer fazer com você, tirar você do lugar que você está estagnado, você se levante dessa situação, larga as bebidas, largue as drogas, venha a Cristo, seja alguém novo. Jesus falou, Paulo falou, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo na vida do cristão. Então nós somos mais do que vencedores, somos abençoados. Deus nos chama para nos dar a bênção aqui em Deuteronômio capítulo 28. Vamos então à quinta bênção. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Glórias a Deus. Todas as nações da terra verão que tu és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Quando Raabe estava naquele muro e recebeu os 2 espias, ela disse para eles, todo Jericó está tremendo de medo do Deus de Israel. Estão temendo vocês que vão invadir esta nossa cidade e destruir este povo. Percebam, queridos irmãos? Então o nome do Senhor já estava espalhado, impondo medo e terror às nações, porque a nação de Israel ia marchando para a terra de Canaã para conquistar o melhor da terra. É isso, Deus nos chama para conquistar a terra, para conquistar as coisas invisíveis, para conquistar as bênçãos que estão destinadas para você
e para mim. Deus tem bênçãos maravilhosas para nos dar, mas o segredo é, se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, aleluia, e guardar todos os seus mandamentos, a sua palavra no coração e não pecar contra ele, saiba que você está trilhando o caminho da bênção, o caminho da prosperidade. Glórias a Deus. Sexta bênção: fará de ti cabeça e não cauda. Estará sempre por cima e não por baixo. Deus não quer que a gente esteja com cá por baixo. A nação de Israel hoje, Jerusalém, é cabeça daquela região do Oriente Médio. É referência. Deus colocou, exaltou. Porque eles creem na palavra do Senhor. Eles creem aqui em Deuteronômio 28 que o seu Deus é o seu Deus. E eles servem a Deus dessa forma. Assim nós, cristãos, Deus nos chamou para sermos cabeça e não para sermos cauda. Deus nos chamou para conquistar, não para ser conquistado, derrotado. Não. Então você diz, porque tem crente pobre, miserável, pedindo esmola e tudo, porque não conhece o propósito, o que Deus tem para ele, o Deus tem para nós é bênção. Nós temos que mentalizar a vitória em nossas vidas, a bênção e a prosperidade em nossa vida, mas com santificação, com humilhação, com devoção a Deus, com temor à sua palavra. Esse é o critério, o mesmo critério que Deus usou para a nação de Israel, está usando para nós, porque Israel é uma nação que brotou dos lombos de Abraão, e o Senhor falou para Abraão, todas as nações da terra, todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti, Abraão. Glórias a Deus. Hoje essa bênção alcançou as nações em Cristo. Nós somos descendentes espirituais de Abraão, herdamos esta bênção. O Senhor promete, o Senhor sempre, desde o início, está providenciando bênção para o seu povo. Glórias a Deus. O ponto 7. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, os céus, para que caia a chuva, a fim de que abençoe a obra das suas mãos. Aleluia. O bom tesouro, os céus. O Senhor vai abrir o tesouro dos céus para derramar chuva para a nação de Israel, para nós. O Senhor abre o tesouro do céu, abre portas, portas e mais portas. Deus abençoe. Eu me lembro que eu trabalhava com vendedor logístico, ganhava o salário e um pouco mais, e saí desse emprego, porque eu estava na entrevista, porque numa empresa que eu estava trabalhando, eles eram católicos, e eles faziam culto, adoração a Maria, a Nossa Senhora, e todos iam, e eu fui a primeira vez, que eu não sabia, na segunda eu não fui mais, e o gerente falou, por que você não está vindo? Eu disse, porque eu sou um crente, eu não posso, eu só adoro o Senhor Jesus. Não, mas aqui tem muito crente aqui, trabalha na empresa, que participa disso aí. Não, mas eu não vou, eu não posso participar. Está entendendo? Ele ficou encucado com aquilo, eu era um pregador do evangelho, missionário, estava agora, para mim, era um desafio. E ele ficou encucado, eu quero que você me mostre por que você não quer ir, onde é que nós estamos errados. Ele reuniu a diretoria, ele, outro irmão dele e a irmã dele. E eu levei a minha Bíblia, as Escrituras, mostrei que Jesus era o único Senhor, que não se deveria adorar a Nossa Senhora, não existe a invenção humana. Eu fui mostrando esses argumentos com muito equilíbrio, eu conhecia as Escrituras, que ele ficou tão admirado que eu trabalhava no almoxarifado. E disse, você tem uma oratória muito boa, uma dicção muito boa, você dá para ser vendedor, mas para isso eu vou promover você como vendedor, mas para isso eu quero que você vá nas reuniões. Ele disse, não, eu não posso ir. Aí ele disse, então não podemos ficar com você, sinto muito.
Então saí. Pouco tempo depois, eu estava pregando no interior, certo? E abriu-se uma grande porta para mim, no hotel 4 estrelas, para ser representante, divulgador desses hotéis. Eram 2 hotéis, Praiano Palace e Ponta Mar Hotel, onde a gerente de marketing era uma serva de Deus, a dona Misa Xenofonte. E eu fui trabalhar nessa empresa, era 1,5 salário na carteira, mais comissão, que dava mais de 1,5 salário, 2 salários, passei a ganhar mais de 3 salários mínimos. Pegava essa dirama toda, juntava os irmãos, ia pregar nos interiores fim de semana, todo fim de semana. Eu pegava o dinheiro, eu ia para os interiores, escolhia o interior, ficava na casa do pastor, eu e alguns irmãos, certo? E aí a gente pregava na igreja e evangelizar. Então Deus te abençoando. Então é isso. O Senhor abre o seu bom tesouro do céu quando nós nos propomos a servir a Ele verdadeiramente, sermos fiéis a Ele. Glórias a Deus. E ainda diz mais: emprestarás a muitas nações e não tomarás emprestado. Essa é a posição do servo de Deus. Ele nunca está precisando. Ele sempre tem para oferecer para aquele que não tem. O objetivo da prosperidade, da bênção, você ficar rico ou próspero, é você ajudar aquele que não tem aquele que tem necessidade, aquele que é carente. Mas você não deve emprestar o juro, seu dinheiro, que é pecado. Então, querido, essas 7 bênçãos que foram registradas, que eu citei para você, nós temos que nos espelhar nas Escrituras e acabar com essa ideia do que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu porque é pobre, merece a misericórdia de Deus. Não, isso não é verdade. O pobre existe porque existe aqueles caras que são mais espertos que eles, que sobressaem, sabe? Não são acomodados. Existe pobre que são uma categoria de pessoas que se acomodam, certo? Existem os mais ricos, que são pessoas que dão uma volta por cima, porque uns conseguem, outros não conseguem. É questão de propósito, conforme eu falei, o povo judeu tem propósito em suas vidas. Então, querido, essas 7 bênçãos fica registrado. Então, o segredo da bênção para você sair desse mesmismo, sair dessa miséria, tá sempre faltando comida na minha casa, tá sempre faltando coisa na minha casa. Irmão, ore a Deus, repreenda esse espírito maligno, invoque ao Senhor. Senhor, derrama a tua bênção sobre mim. Senhor, em Deuteronômio 28, são muitas as bênçãos para aqueles que ouvirem a tua voz, para aqueles que obedecerem os teus mandamentos. O Senhor, tu prometes sermos cabeça e não sermos cauda. Senhor, tu promete abrir a janela dos céus, dar uma bênção para o teu povo. É isso, Senhor, tu promete, onde a gente for, nós vamos ser abençoados. Se a gente for para uma cidade grande, o Senhor vai nos abençoar. Se for para uma cidade pequena, o Senhor vai nos abençoar. Se nós entrarmos num lugar, Deus vai conosco. Se nós sairmos, também será conosco. É isso que Deus tem para você, minha irmã e meu irmão. Se posicione, tome como base Deuteronômio 28 e veja Deus fazer a mudança na sua vida. Porque como você imagina em sua alma, assim será. Está escrito lá em Provérbios, dito por Salomão: se você imaginar ser uma pessoa pobre, não tem propósito na sua vida, você vai morrer pobre. Mas você imaginar algo grande, Deus vai fazer você prosperar. E Deus quer que você seja uma bênção. Glórias a Deus. Eu quero que você me ajude esse canal comentando, sabe? Dando like, e se inscrevendo principalmente, sabe? Estarei me ajudando porque Deus é muito maravilhoso e abençoará você grandemente. Glória a Deus.